à efetividade do cumprimento constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana. E a gente vai abordar um pouquinho desse tema nessa tarde, para aprendermos um pouco mais. Então, a justificativa do porquê desse tema, né? E eu, estudando um pouco, eu me interessei muito pelo assunto, porque desde a antiguidade, as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, elas são, de certa forma, discriminadas, de certa forma, há uma intolerância em relação a essas pessoas. Então, a vida dessas pessoas, seja ela nasceu com algum tipo de deficiência, ou ela adquiriu a deficiência no decorrer da vida, ela é uma vida mais difícil. Então, são pessoas que elas tendem a ter, vamos pôr assim, um grau de dificuldade maior em relação aos outros seres humanos. Então, fazendo a pesquisa em relação a isso, eu verifiquei que parte dessas pessoas, elas podem comprar veículos com isenção de impostos, ter algum tipo de benefício em relação a isso, já que a vida delas já foi uma dificuldade, né? Então, em contrapartida disso, existe esse princípio. E desde esse cenário de busca pela manutenção de qualidade de vida dessas pessoas com deficiência, hoje em dia, a partir do século XXI, foi-se colocado como inclusão, né? Realmente para essas pessoas estarem aplicadas ao princípio da isonomia e o princípio da dignidade da pessoa humana. E é preciso promover realmente uma conscientização acerca do apoio a essas pessoas com necessidades, né? Promovendo a sua valorização na sociedade enquanto cidadãos e trazer uma sociedade a relevância de se discutir políticas voltadas a essas pessoas. E nesse sentido foram criadas leis, e a partir de 1995 foi criada a Lei de Isenção de Impostos, que é a Lei 8.989, e também a partir de 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, em que as duas leis elas vêm dar amparo a essas pessoas, a isenção de impostos, trazendo isenção de vários impostos a nível federal, estadual, como IPI, ICMS, o próprio IPVA, no caso da isenção de veículos. E fazendo o estudo, foi-se descoberto que quase 24% das pessoas têm algum tipo de deficiência. Então, incluso nesse tema, incluso nesse desconto que há, dessa isenção, mais de 70 tipos de doença. Pessoas que nem imaginam que podem adquirir veículos com isenção de impostos. A maioria das doenças degenerativas, doenças como como artrose, AVC, mal de Parkinson. Então, diabetes, osteoporose, tudo isso é incluso nessa isenção das pessoas. A isenção é válida para as pessoas com deficiências, com debilidades, com algum tipo de doença incapacitante ou degenerativa. E também um fato muito interessante, que as crianças também têm esse direito. Inclusive, parte da minha pesquisa eu fiz de uma criança em que a mãe ela comprou um veículo com isenção no nome da criança, tudo aprovado, e isso foi muito bom, porque nós verificamos que a lei ela é para todos, não é verdade? E é necessário obter o quê? O laudo da Receita Federal, ele tem que ser assinado por 2 médicos credenciados ao SUS. Numa pesquisa mais aprofundada, verificou-se também que se o paciente levar um laudo seu, ele precisa de uma perícia técnica do Detran. E se a pessoa que for comprar o veículo, ela não for dirigir, ela não precisaria dessa pesquisa, do Detran, dessa perícia. Mas se ela for o condutor, ela precisa de uma autorização. Então, os objetivos é verificar no município de Imperatriz se as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, se elas sabem que ela tem esse direito, ou patologia incurável, se elas exercem esse direito à isenção. E esse foi específico geral. E os específicos é analisar realmente a legislação, observando quais são os impostos que elas têm desconto, se as pessoas sabem disso, quais são os requisitos que elas devem cumprir para elas conseguirem esse benefício. E a metodologia da minha pesquisa foi qualitativa, descritiva e exploratória, buscando análise das práticas pertinentes ao tema explorado. Quando eu concluí o resumo e o slide, eu ainda não tinha feito a pesquisa, mas até ontem eu fiz a conclusão, eu só estou terminando de montar os gráficos para terminar a monografia. Então, quanto aos meios, será uma pesquisa de campo em que eu já fiz a pesquisa, né, buscando conhecimento direto da realidade, descrevendo a situação realmente das pessoas.
24 concessionárias da cidade. Por que aos vendedores? Porque lá observa-se que as pessoas os procuram com dúvidas para saber se realmente elas têm esse direito ou como que elas são. Então eu escolhi fazer com os vendedores para quê? Para saber se esses vendedores, se essas pessoas elas estão qualificadas a passar a essas pessoas com deficiência realmente o que elas têm direito. E mediante a pesquisa eu observei que alguns têm muito conhecimento do assunto, outros não sabem o que é e caminham direto para a Receita. Então é algo que tem que ser muito verificado e abordado para que essas pessoas elas venham saber do seu direito, né? E os dados coletados por meio de questionários elaborados com perguntas estruturadas, abertas e fechadas. E os dados provenientes dos questionários, eles vão dar enfoque de testar, analisar o tema do início e eles serão apresentados na monografia em forma de imagens, gráficos e textos. Também foi informado que eles podem cancelar a participação, né, em qualquer momento, caso eles não queiram mais participar. E a questão da análise dos dados será contabilizada e analisado junto com o programa do Excel para fazer realmente um panorama dessas pessoas. Em relação ao referencial teórico, o conceito, como eu falei, ele está na Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o artigo 2 e 3 ele vem tratar do que se considera a pessoa que tem deficiência, aquela que tem um impedimento a longo prazo de natureza física ou mental, intelectual, sensorial ou qualquer interação com uma dessas ou barreiras, né, que pode obstruir a sua participação e efetiva. Ou a pessoa com mobilidade reduzida também, né, porque ela pode não ter uma doença degenerativa, mas ela pode ter a mobilidade dela reduzida ou algo assim. Então o artigo 3º ele vem falar disso, que é aquela que tem qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução. E em relação também à isenção tributária, como eu falei, existe uma isenção de impostos a nível federal, o IPI, ele é isento, o ICMS a nível estadual. Então, através da pesquisa também eu observei que veículos até o valor de R$70 mil, eles podem ser comprados com isenção de IPI, que é o federal, e ICMS estadual. Passou desse valor, a pessoa só tem direito ao IPI. Conseguindo o ICMS, no caso do nosso estado do Maranhão e de São Paulo, ela já consegue automaticamente também a isenção do IPVA. Então isso é muito importante, por quê? Porque essas pessoas com algum tipo de deficiência, elas têm dificuldade de locomoção, a vida delas é mais difícil por natureza. Então realmente esse benefício ele vem com extrema importância. E realmente os resultados pretendidos é demonstrar o perfil dessas pessoas, tanto o socioeconômico também, realizar um levantamento quanto aos impostos que são inseridos na isenção, quanto às pessoas com deficiência, e conhecer os mecanismos facilitadores, né, para agilizar o processo da aquisição do veículo e detalhando quais as exigências que as concessionárias exigem hoje. Inclusive nessa pesquisa verificou-se que, quanto a esses vendedores, que alguns a única coisa que eles sabem não sei de nada, procure a Receita Federal. Então há uma certa lacuna em relação a isso, em que as pessoas ficam meio que perdidas e elas precisam de uma orientação maior. E as referências em relação ao meu trabalho, como eu falei, foi pesquisa de campo, exploratória e qualitativa